Senhores vereadores e senhoras vereadoras, daremos início nessa data, 9 de dezembro de 2019, à 37ª sessão ordinária dessa Câmara Municipal, conforme dispõe nosso regimento interno. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivan Sica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre David Roncato. Presente. Leandro Félix Prata, presente. Neiva Raquel Rúbia. Presente. Sudiperte Ana Leite Rister. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalho, determinando em seguida a votação da ata da 36ª sessão ordinária afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Félix Prata, sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. Tudiperte Ana Leite Rister. Sim, de acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, solicito à vereadora segunda secretária, vereadora Neiva Raquel Rúbia, que proceda à leitura das matérias do expediente do dia de hoje. E, na sequência, o vereador primeiro secretário fará a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI. Indicação número 1729 de 2019. Sugere ao Executivo que sejam notificados os proprietários dos terrenos baldios localizados entre as ruas Vicente Borsato, vereador João Batista Martins e José Vendrame, bairro Bela Vista, para que procedam às roçagens e limpezas dos imóveis que se encontram com mato alto servindo de focos de criação e proliferação de insetos e animais peçonhentos. A solicitação objeto da presente indicação está em conformidade com o que determina o artigo 1º da Lei Municipal, número 2.873, de 2015. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1730 de 2019. Sugere ao Executivo que seja notificado o proprietário do terreno localizado na rua Francisco Correia de Barros, esquina com a rua Tiradentes, centro, para que proceda a roçagem e limpeza, bem como a construção de calçadas, conforme determinação do artigo 1º da Lei Municipal 2873/2015 e do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Municipal 3061 de 2019. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1731 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda motonivelamento e cascalhamento até que seja realizada a pavimentação em toda a extensão da rua Helena Trevisan Tobaldini, bairro São Pedro, tendo em vista a existência de buracos e valetas que estão causando transtorno aos moradores, principalmente em períodos chuvosos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1732 de 2019. Sugere ao Executivo que seja notificado o proprietário do terreno localizado na rua Jerônimo Guilherme Perosa, esquina com a rua Jerônimo Ernesto Barrichello, bairro São Cristóvão, para que proceda a roçagem e limpeza, bem como a construção de calçadas no imóvel, conforme a determinação do artigo 1º da Lei Municipal 2873 de 2015 e artigo 1º da Lei Municipal número 3061 de 2019. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1733 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buracos em frente ao número 752, rua Jerônimo Guilherme Perosa, bairro São Cristóvão 2. No local há um buraco na camada asfáltica que está causando transtorno aos usuários da via. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1734 de 2019. Sugere ao Executivo que o Departamento Municipal de Meio Ambiente proceda à intensificação da fiscalização no loteamento denominado Jardim Alvorada, Borsato. Pessoas que fazem caminhadas pelas ruas do citado loteamento relatam que estão ocorrendo descartes de lixo e de entulhos por todo o perímetro do novo bairro. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1735 de 2019. Sugere ao Executivo fazer com urgência a operação tapa-buraco na rua Benedito Silveira Campos, em frente à residência 145 no bairro Bom Jesus 2, onde uma enorme cratera está aberta na via citada, está atrapalhando a fluidez do trânsito, bem como trazendo risco e danos a diversos motoristas. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 1736 de 2019. Sugere ao Executivo
Medidas urgentes em relação a um grande buraco que está atrapalhando o trânsito e causando danos a vários motoristas na Avenida São Vicente de Paula, próximo à padaria Rio Pan. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 1737 de 2019. Sugere o Executivo fazer a poda de árvores na Avenida José Augusto da Fonseca em toda a sua extensão, por onde for necessário, pois o local citado acima conta com vários pontos de baixa luminosidade em decorrência das árvores que tampam a iluminação, tornando assim um local perigoso. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 1738 de 2019. Sugere o Executivo fazer a limpeza da área situada no final da Avenida Serafina Luca Marino, atrás da Escola do Cambará, pois o local está virando ponto de descarte de móveis velhos e entulhos. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 1739 de 2019. Sugere ao Executivo que a Secretaria de Saúde realize ações educativas em referência ao Dezembro Laranja, tais como palestras, divulgação em banners, panfletos, entre outros. O Dezembro Laranja foi instituído em nosso município através do PL número 19 de 2017, de autoria do vereador signatário Leandro Felete Penati. Tem como principal objetivo a prevenção do câncer de pele, pois mais comum que seja o câncer de pele, ele é o único que pode ser evitado, pois nenhum outro câncer tem essa possibilidade de prevenção, e a presente indicação trará métodos para que toda a população se alerte e conheça mais sobre a doença, se prevenindo e tomando os cuidados necessários para que a mesma não se manifeste. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 1740 de 2019. Sugere ao Executivo que o SAI, Sistema Autônomo de Água e Esgoto, verifique com urgência qual o motivo do afundamento do asfalto situada na Avenida São Vicente de Paula, próxima à Academia Black Sports, para possíveis reparos, podendo ocorrer o afundamento total, vindo ocasionar vários acidentes como motoristas e danos à população. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 1741 de 2019. Sugere ao Executivo o recapeamento ou reparos da rua Ayrton Cipriano, no bairro São Pedro. A mesma se encontra em péssimas condições, cheia de buracos e deformidades, conforme demonstra as fotos anexas, sendo esta a rua da Unidade Básica de Saúde Pastor Augustinho Gomes Nascimento, e necessita de melhores conservação de uso. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 1742 de 2019, que seja notificado o proprietário dos terrenos localizados nas esquinas da rua Ayrton Cipriano e Rua Regina Brambila Rubinato, no bairro São Pedro, e que o mesmo viabilize a capinação dos terrenos conforme determinação expressa da Lei Municipal 2873/2015, que dispõe sobre limpeza e capinação de terrenos baldios do município de Rio das Pedras, sendo que os terrenos ficam em frente à Unidade Básica de Saúde Pastor Augustinho Gomes Nascimento, número 281, do bairro São Pedro, fotos anexadas. Dos proprietários e responsáveis. Artigo 1º. Os proprietários e possuidores de qualquer título são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios, terrenos, passeios e calçadas, mantendo-os capinados, bem como os livres de entulhos ou recipientes que acumulem água ou sirvam de abrigo para animais sinantrópicos ou vetores. Artigo 2º. Os responsáveis por imóveis não edificados, cercados, murados ou não, que se localizem dentro do perímetro urbano da sede e dos distritos, são obrigados a mantê-los limpos e drenados, respondendo em qualquer situação pela sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza. Artigo 8º. Os proprietários e possuidores a que se referem os artigos 1º e 2º desta lei terão prazo de 20 dias corridos, após aviso publicado na empresa local, empresa para efetuar a sua limpeza e capinação de seus imóveis. Artigo 11. A inobservância do disposto no artigo 3º a 8º desta lei acarretará o infrator o pagamento dos serviços estipulados no artigo 9º, acrescido da multa que lhe será cobrada nas formas abaixo elencadas, independente das penalidades a serem impostas pelos órgãos do meio ambiente em esfera federal e estadual. Parágrafo 1º. A não realização dos serviços da limpeza, capinação e remoção pelo proprietário ou possuidor acarretará a multa equivalente a 50% do valor dos serviços prestados. Vereador autor Edson Donizete Marconato.
Indicação número 1743 de 2019. Que seja notificado o proprietário do terreno localizado na esquina da Rua Prudente de Moraes e Rua Altimário Antônio Martelo, que o mesmo viabilize a captação do terreno conforme determinação expressa da lei municipal número 2873 de 2015, que dispõe sobre limpeza e captação de terrenos baldios do município de Rio das Pedras, pois o mesmo encontra em péssimas conservação, correndo risco de proliferação de animais peçonhentos. Fotos anexadas dos proprietários e responsáveis. Artigo 1º. Os proprietários e possuidores de qualquer título são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio seus quintais, pátios, prédios, terrenos, passeios e calçadas, mantendo-os capinados, bem como livres de entulhos ou recipientes que acumulem água ou sirvam de abrigo para animais sinantrópicos ou vetores. Artigo 2º. Os responsáveis por imóveis não edificados, cercados, murados ou não, que se localizem dentro do perímetro urbano da sede e dos distritos, são obrigados a mantê-los limpos e drenados, respondendo em qualquer situação pela sua utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza. Artigo 8º. Os proprietários e possuidores a que referem os artigos 1º e 2º desta lei terão prazo de 20 dias corridos, após aviso publicado na imprensa local impressa, para efetuarem a sua limpeza e captação de seus imóveis. Artigo 11º. A inobservância do disposto nos artigos 3º ao 8º desta lei acarretará ao infrator o pagamento dos serviços estipulados no artigo 9º, acrescido da multa que lhe será cobrada nas formas abaixo elencadas, independentemente das penalidades a serem impostas pelos órgãos do meio de ambiente em esfera federal e estadual. Parágrafo 1º. A não realização dos serviços de limpeza, captação e remoção pelo proprietário ou possuidor acarretará a multa equivalente a 50% do valor dos serviços prestados. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 1744 de 2019. Sugere ao Executivo que aproveite o período das férias escolares e realize a limpeza das caixas das águas das creches, pré-escolas e escolas municipais. Lembrando que todo cuidado é pouco, por se tratar de instituição de ensino que abriga alunos de todas as idades e funcionários que passam por um período grande do dia nesses estabelecimentos. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1745 de 2019. Sugere ao Executivo que seja executada a limpeza no acostamento em ambos os lados da rodovia Nelson Caproni, que liga Rio das Pedras a Mombuca, próximo à represa Rubim, pois nesse trecho não existe local de acostamento. O mato tomou conta, dificultando os motoristas que transitam pela pista um local para estacionar em caso de necessidade. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1746 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buraco na Rua 9 de Julho, em frente ao número 140. Centro de Reabilitação Oral e Facial, Centro, pois está trazendo transtorno aos motoristas que circulam por esta rua. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 1747 de 2019. Sugere ao Executivo que o Poder Executivo viabilize a implantação de curso de primeiros socorros para motoristas e cobradores de transportes coletivos, monitores do transporte escolar e universitários do município. A presente propositura tem por objetivo que as empresas de transporte escolar, coletivos e universitários de Rio das Pedras ofereçam curso de prestação de primeiros socorros aos motoristas, cobradores e monitores. Primeiros socorros são técnicas de emergências que devem ser aplicadas às vítimas de mal súbito, acidentes ou estão em perigo de vida. O objetivo desses procedimentos é manter os sinais vitais e tentar evitar a piora do quadro no qual a pessoa se encontra. A razão de tal intento se dá, pois milhares de cidadãos utilizam tais transportes diariamente, estando suscetíveis a mal súbitos, bem como acidentes de trânsito. Para tanto, é preciso que os condutores e toda a equipe desses veículos estejam devidamente preparados para prestar socorros com eficiência. Vereadora autora Neiva Raquel Rúbia. A indicação número 1748 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a substituição ou reparos na grade de proteção da boca de lobo existente na Avenida Prefeito Donato Marino, no trecho compreendido entre a esquina desta com a Rua Aureliano Antonelli, bairro Cambará. Tendo em vista que está danificada, apresentando risco de acidentes, principalmente a crianças que moram nas proximidades ou que transitam no local. Vereador autor Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1749 de 2019.
Sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buracos em frente ao número 105, Avenida Ana Neg Gramani, Centro. Um buraco na camada asfáltica que está causando transtorno aos usuários da via, inclusive aos pedestres. Quando os veículos passam pelo local, os pneus lançam água suja ali empoçada contra os transeuntes. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1750 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buraco na rua Sueli Sacaro, esquina com a rua Ernesto Trevisan, bairro Dona Rosina. No local há um buraco na camada asfáltica que está causando transtorno aos usuários das vias. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, indicação número 1751 de 2019, sugere ao Executivo que proceda a reparos na camada asfáltica na Avenida Prefeito Nicolau Marino, entre o número 393 e a curva da via próxima à entrada do condomínio San Marino. No trecho citado está ocorrendo a soltura da camada asfáltica, com risco de graves acidentes no local. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1752 de 2019, sugere ao Executivo que proceda desobstrução de uma boca de lobo que se encontra entupida e impedindo o escoamento de águas pluviais na Avenida Prefeito Nicolau Marino, próximo à entrada do condomínio San Marino. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1753 de 2019, sugere ao Executivo que o departamento responsável proceda à roçagem e limpeza em toda a extensão das praças localizada entre as avenidas Ângelo Pascon e Paulo Castellani, bairro Dona Rosina, tendo em vista que estão tomadas pelo mato e com pontos de descarte de lixo doméstico, servindo de focos de criação e proliferação de insetos e animais peçonhentos. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1754 de 2019. Sugere ao Executivo que o departamento competente proceda à roçagem de mato no terreno localizado entre as ruas Holanda Cibim, Ernesto Montagnani e Rita Miori, bairro São Cristóvão. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1755 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a reparos na canaleta localizada na esquina Najib Chama, com a rua Atílio Guion, bairro Dona Maria Antonieta, tendo em vista que está danificada, causando transtorno aos usuários das vias citadas. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1756 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a roçagem do mato, retirada de lixo de materiais inservíveis. Rua Serafina Luca Marino, próximo ao número 80. Margens do Ribeirão Tijuco Preto, bairro Cambará. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1757 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a retirada de lixo e de outros materiais inservíveis descartados na pracinha, localizada na rua Antônio Dorival Paris, em frente ao Centro Educacional Infantil Júlia Celestino da Cunha André, Núcleo Habitacional Monsenhor Cecílio Cury. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1758 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buracos na extensão da rua Monsenhor Galo, bairro Bom Jesus, tendo em vista que na rua citada há vários buracos que estão causando transtorno aos usuários da via. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1759 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a operação tapa-buraco na rua Bernardino de Campos, bairro Bom Jesus, tendo em vista que na rua citada há vários buracos que estão causando transtorno aos usuários da via. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1760 de 2019, sugere ao Executivo que o departamento competente proceda à reforma em toda a sinalização vertical e horizontal na extensão da RDP 010, rodovia Nelson Caprone, no trecho compreendido entre a saída da cidade até a divisa com o município de Mombuca, tendo em vista que o trecho citado está com a sinalização em estado precário, o que pode contribuir com a ocorrência de acidentes graves. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1761 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda à revitalização de faixa de pedestre no cruzamento da rua Bernardino de Campos com a rua Vereador Vitor Ponço, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que as faixas existentes no local estão apagadas. Fato esse que está ensejando insegurança para os pedestres durante a travessia na via pública. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio.
Indicação número 1762 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda à manutenção na galeria de água pluvial localizada na Avenida Prefeito Nicolau Marino, esquina com a Rua Maria Antônio Mazzoni Urbano, bairro Vitório Cesarino. Tendo em vista que a grade de proteção existente na referida galeria está danificada, fato esse que está ensejando o risco de acidente no local. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1763 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda à construção de lombada na Rua Luiz Massude Cury, altura do número 395, bairro Dr. Jorge Cury, tendo em vista que os veículos trafegam em alta velocidade pela referida via. Fato este que coloca em risco a integridade física dos pedestres. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1764 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda à roçagem do mato da área de lazer Genato Suave, situada no bairro Bom Jesus 3, tendo em vista que o mato alto na referida área está causando transtorno para os munícipes que utilizam esse importante espaço público, bem como contribuindo na proliferação de animais peçonhentos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1765 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda à roçagem do mato na rotatória localizada entre a Avenida Prefeito Nicolau Marino e a Rua Maria Aparecida Amazônia Urbano, bairro Vitório Cesarino, tendo em vista que os moradores estão reclamando do mato alto no local, fato esse que está contribuindo na proliferação de animais peçonhentos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1766 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda à pintura do solo pare, na Rua Vereador Vitor Ponço, esquina com a Rua Bernardino de Campos, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que a sinalização no local está apagada. Frise-se que a conservação da sinalização de trânsito é importante para a segurança e organização do fluxo de pessoas e veículos. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1767 de 2019. Sugere ao Executivo que proceda a reparos no calçamento, instalação e iluminação na pracinha e construção de um muro no entorno da caixa d'água, em frente à empresa Arcor do Brasil, bairro Santo Antônio. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 1768 de 2019. Sugere ao Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na Rua Francisco Corrêa de Barros, altura número 276, bairro Centro, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtorno para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1769 de 2019. Sugere ao Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na Rua Professor Dr. Tufi Cury, altura do número 15, bairro Dr. Jorge Cury, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtorno para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 1770 de 2019. Sugere ao Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na Rua Professor Manuel da Costa Neves, altura do número 51, bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Requerimento número 198 de 2019. Considerando a importância histórica, hídrica e ambiental da represinha do bairro Dona Rosina, nascente do Ribeirão Tijuco Preto, requeiro que a administração pública municipal informe quais providências a curto, médio e longo prazo a administração municipal está tomando para reverter o assoreamento da referida represa para preservar aquele importante nascedouro de água do município. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 198/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 199 de 2019. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo para que informe: 1.
A administração municipal tem conhecimento sobre a ocorrência de casos de negligência e mau atendimento médico no pronto-socorro municipal? 2. Se afirmativa a resposta, quais providências estão sendo tomadas pelo poder público para evitar tais tipos de ocorrências? Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 199/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Janete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Filete Panatti. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Versículo. Não é versículo agora? Agora você já vai ler o versículo depois. Posso ler? Faremos agora a leitura do relatório final da CPI, da Zona Azul e dos contratos de locação de acordo com o artigo 113 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Informo que não será lida a transcrição da fala do então secretário de Administração, Sr. Silvino Inocêncio, no dia 10/6/2019, folhas 3 e 14, bem como dos índices dos autos dessa CPI, folhas 18 e 28. O relatório final ficará disponibilizado na íntegra no site da Câmara. 1. Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nos dias que antecederam o pedido da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, mais especificamente no dia 10/6/2019, o então secretário municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, senhor Silvino Aparecido Inocêncio, atendendo à convocação do presidente desta Câmara de Vereadores, ofício número 101 de 2019, apresentou algumas informações que divergiram de respostas de requerimentos de fatos denunciados aos vereadores, bem como de informações do portal de transparência da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, relacionados ao contrato da chamada, entre aspas, Zona Azul, e dos contratos de locações de imóveis pela Prefeitura. Com o início em 17 de junho de 2019, com a previsão de 90 dias, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2019 foi prorrogada por mais 90 dias, tendo em vista o fato de que, analisando os documentos recebidos do Poder Executivo, a comissão verificou a ausência de informações necessárias para análise e emissão do relatório final. Diante disso, o requerimento de prorrogação foi aprovado na sessão de 9/9/2019, folhas 132 e 133 dos autos principais. 2. Competência da Câmara de Vereadores, função fiscalizadora. A Câmara de Vereadores, além de ter a função de representar o povo e elaborar leis, tem a função de fiscalizar e controlar todos os atos da administração pública, de modo voltando. Portanto, resumidamente destacando que o referido secretário mencionou que assumiu como gestor do contrato da Zona Azul em outubro de 2018 e que a empresa Central Serviços, que faz a exploração da Zona Azul, estava devendo desde 2016 o valor de R$90 mil, contrariando assim resposta enviada ao requerimento número 55 de 2019, respondido em 27/5/2019, folhas 70 e 86 do apenso 1, Zona Azul, no qual constou um débito desde novembro de 2017 no valor de R$71.667,06, folhas 81 e 82, apenso 1, indagado sobre por qual motivo que após 20 meses de inadimplência o contrato ainda não tinha sido rescindido. O mesmo respondeu que notificou cobrando a empresa, a qual
começaria a pagar o débito no dia seguinte, ou seja, em 11/6/2019. Além disso, houve questionamentos sobre o descumprimento da empresa Central Serviços em proceder à pintura das vagas, bem como da obrigação da Prefeitura em aplicar multas pelas infrações de trânsito e do estacionamento rotativo. Não bastasse isso, outra questão que ficou obscura foi a relação à economia financeira com a alocação de novo prédio para o Paço Municipal, bem como no tocante ao pagamento de aluguéis de imóveis sem atividade pública. Desta feita, considerando que são fatos relevantes que o secretário divergiu de documentação e respostas de requerimentos já enviados a esta Casa de Leis, bem como se referem a assuntos relevantes para a vida pública e a ordem legal, econômica e social no município. Foi proposta a CPI com o intuito de investigar as denúncias de supostas irregularidades no contrato da Zona Azul e nos contratos de locações em que a Prefeitura figura como locatária. Protocolado o requerimento em 14 de junho de 2019, assinado pelos vereadores Dr. Fernando de Oliveira Antônio, Edson Donizete Marconato, Leandro Fred Penati, Neiva Raquel Rúbia e Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, de acordo com o artigo 100 do regimento interno desta Casa, no dia 17/6/2019, durante a 19ª sessão ordinária, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito foram sorteados, os quais foram Neiva Raquel Rúbia, Carlos Iva Sica e Leandro Flete Penati. Após a sessão, se reuniram os vereadores, decidindo que o vereador Leandro Flete Penati será o presidente da CPI. Relator foi eleito o vereador Carlos Iva Sica e como membro a vereadora Neiva Raquel Rúbia nos termos da primeira ata, folha 04. Com início em 17 de junho de 2019, com a previsão de 90 dias, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2019 foi prorrogada por mais de 90 dias, tendo em visto o fato de que, analisando os documentos recebidos do Poder Executivo, a comissão verificou a ausência de informações necessárias para análise e emissão do relatório final. Diante disto, o requerimento de prorrogação foi aprovado na sessão de 9/9/2019, folhas 132 e 133 dos autos principais. 2. Competência da Câmara de Vereadores, função fiscalizadora. A Câmara de Vereadores, além de ter a função de representar o povo, elaborar leis, tem a função de fiscalizar e controlar todos os atos da administração pública, de modo a buscar a zelar por todos os interesses dos cidadãos. Diante disso, para cumprir com sua função de fiscalização e controle, o Poder Legislativo tem a competência de criar as comissões parlamentares de inquérito, as quais encontram respaldo legal no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, na Lei Federal número 1579, de 18 de março de 1952, sendo utilizadas pelo Poder Legislativo para investigar fato determinado e por prazo certo, sendo as conclusões, se for o caso, enviadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil e ou criminal dos infratores. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal prevê. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, e se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. As comissões parlamentares de inquérito no âmbito do município de Rio das Pedras são reguladas pelos artigos 98 a 115 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Rio das Pedras.
O artigo 110 do Regimento Interno da Câmara de Rio das Pedras prevê que a comissão concluirá seus trabalhos por relatório final, que deverá conter: 1. A expedição dos fatos submetidos à apuração. 2. A conclusão sobre a comprovação das provas colhidas. 3. A conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos. 4. A conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes. 5. A sugestão das medidas a serem tomadas com sua fundamentação legal e a indicação das autoridades ou pessoas que tiverem competência para a adoção das providências reclamadas. Após a elaboração do relatório final, seguindo o previsto nos artigos 113 a 115, o mesmo será protocolado na Secretaria da Câmara para apenas ser lido em plenário, na fase do expediente da primeira sessão ordinária subsequente, haja vista que independe da apreciação do plenário, devendo o presidente da Câmara dar-lhe encaminhamento de acordo com as recomendações nele propostas. A presente CPI, desde o início, agiu com a finalidade única de apurar os fatos, com foco na obrigação do administrador em zelar pela coisa pública, com base nos princípios de moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, valendo-se de todos os instrumentos legais cabíveis dentro dos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. É com base nesse contexto e atendendo ao regimento interno que apresentamos o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como a CPI da Zona Azul e Aluguéis, emitindo ao final as conclusões, resultados e encaminhamentos necessários à eficácia dos trabalhos realizados pela comissão. 3. Dos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, de acordo com o artigo 98 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio das Pedras, entre aspas, as comissões parlamentares de inquérito destinar-se-ão a apurar irregularidades sobre o fato determinado que se inclui na competência municipal, fecha aspas. Diante disso, cabe esclarecer que esta comissão, assim como ocorre nos inquéritos policiais, se orienta pelo princípio inquisitivo, haja vista se tratar de trabalhos investigativos. Por isso que nesse procedimento não se subordina aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não há acusação formal nessa fase, não sendo possível atribuir ao investigado a condição de acusado ou litigante. Então, ressalta-se uma CPI se caracteriza como um procedimento administrativo e não um processo, e dela não decorre diretamente nenhuma sanção. Tal entendimento é amparado pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. O fato irrecusável é um só: a investigação preliminar e sumária promovida pela Comissão de Inquérito, que atua como verdadeira fact-finding commission, encontra suporte no artigo 17, parágrafo 2º da Resolução SF, número 20, de 93. Nela, não havendo a figura do acusado, porque ainda inexistente qualquer acusação formal e também porque inecorrente a própria instauração do processo político-administrativo, a que alude o artigo 55, parágrafo 2º da Carta Política, e cuja disciplina ritual observará o que dispõe o artigo 15 da Resolução SF, no número 20 de 93, oportunidade em que será, então, assegurada ampla defesa ao parlamentar, com todos os meios a ela inerentes, inclusive aquela referente à garantia do contraditório, CF, artigo 55, parágrafo 2º, fecha aspas. MS 24.082 MC, relator, ministro Celso Mello, julgado em 26/9/2001, publicado em 3/10/2001. Portanto, a CPI não condena, mas apenas colhe informações sobre o objeto investigado para posteriormente apresentar dados concretos ao Ministério Público para o
oferecimento de denúncia formal ou instauração de processo de responsabilidade civil. Muitas vezes, a sociedade e a própria mídia cobra dos membros da CPI um êxito do resultado pela punição dos agentes públicos, sendo que, em muitos casos, há o desvio de finalidade do trabalho da CPI, em busca de punição dos envolvidos, acarretando a nulidade de todo o trabalho da comissão, em virtude de conclusões desproporcionais e opostas às provas colhidas nos autos. Diante disso, os membros que compõem a CPI seguirão as linhas de investigação colocadas à disposição das CPIs municipais, especialmente a requisição de documentos, oitiva de testemunhas e efetuação de inspeção ao local de investigação, procedendo à apuração dos fatos e à elaboração do presente relatório, respaldado nos princípios constitucionais da moralidade, legalidade, impessoalidade e proporcionalidade. Das reuniões e deliberações. Em virtude de a comissão apurar 2 fatos distintos, na segunda reunião foi deliberado para dividir os assuntos na seguinte ordem: 1. Zona Azul e 2. Contratos de locação de imóveis. Ata, folhas 24 e 26 dos autos principais. Foram realizados 10 reuniões para tratar dos assuntos pertinentes à CPI, dos quais houve requerimentos para envio da documentação para instrução da CPI, oitiva de testemunhas, entre outros. No total foram expedidos 11 ofícios, 7 funcionários públicos ouvidos e uma inspeção in loco. Salientamos que todos os depoimentos foram gravados em seu inteiro teor e fazem parte integrante do processo da CPI. Documentação recebida e anexada. Os autos do inquérito contêm as provas colhidas no curso das investigações, resguardados o sigilo, os direitos e garantias individuais. Segundo deliberação da comissão, os assuntos foram divididos em 1. Zona Azul e 2. Contratos de locações de imóveis, sendo que toda a documentação recebida, além da diligência efetuada pela CPI, foram anexadas e autuadas em processo principal, no quais constam as atas, totalizando 191 folhas, apenso 1. Documentação relacionada ao assunto Zona Azul, totalizando 10 volumes e 1.786 páginas. Apenso 2, documentação relacionada ao assunto contratos de locação de imóveis, totalizando 7 volumes e 1.068 páginas. Dos fatos submetidos à apuração. Fato apurado. 1. Contrato firmado entre a Prefeitura e a Empresa Central Serviços. O contrato número 19 de 2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras e a Empresa Central de Serviços Limitada, EPP, para a prestação de serviços em regime de concessão remunerada para a exploração de estacionamento rotativo remunerado de veículos automotivos em vias e logradouros públicos do município de Rio das Pedras, conhecido como Zona Azul, está amparado na Lei Municipal número 2.829, de 26/3 de 2015, folhas 53 e 55, apenso 1, e no decreto número 1957, de 18/5 de 2016, folhas 60 e 63, apenso 1, o qual regulamentou a referida lei, conforme se verifica dos requerimentos número 4 de 2017, 34 de 2017, 39 de 2017 e 56 de 2017, folhas 3 a 65. Desde o início da presente gestão, os vereadores estão constantemente sendo cobrados pelos munícipes em virtude dos problemas com a prestação do mencionado serviço, sendo feito diversos requerimentos ao Poder Executivo, questionando tal contratação,
bem como reuniões, como aconteceu em 11/1/2018, com o responsável pela concessionária, Sr. Newton e Gino, vereadores, Associação Comercial e Industrial de Rio das Pedras, a CIRP, e Poder Executivo, a qual foi registrado pelo setor de comunicação desta Câmara Municipal, que nos cedeu os registros da ocasião cujas fotos seguem. Todavia, apesar das reuniões e requerimentos, os problemas na prestação de serviço da Zona Azul nunca foram solucionados. Para piorar, no começo do presente ano, através do requerimento número 55 de 2019, de 7/3/2019, folhas 70 e 86, apenso 1, os vereadores tiveram a informação de que a concessionária não efetuava os repasses ao município desde novembro de 2017, sem o Poder Executivo nada ter feito até o momento em relação a mais esse descumprimento contratual. O então secretário de Administração e Recursos Humanos, Sr. Silvino Inocêncio, desde 17/10/2018, estava exercendo o cargo de chefe do Departamento de Trânsito, conforme portaria número 314 de 2018. E era o gestor do contrato número 19 de 2016, conhecido como Zona Azul, ora analisado como o próprio secretário disse na tribuna quando convocado por esta casa. Por tudo isso, e com base na função do Poder Legislativo em fiscalizar e controlar os atos da administração pública, os vereadores poderiam permanecer omissos e continuar aguardando uma atitude do Poder Executivo, a qual não foi realizada desde 2017, não encontrando alternativa que não fosse a criação da presente CPI, para melhor analisar os fatos que envolvem a presente contratação e a omissão do Poder Executivo em melhorar a prestação de um serviço tão importante para a sociedade riopedrense. Em resposta à solicitação da CPI, o Executivo enviou cópia integral do processo administrativo número 2731 de 2018, folhas 877 e 893, apenso 1, volume 6, no qual consta um ofício relatando a reunião de 11/1/2018 e opinando para que fosse oficiada a empresa contratada para envidar os seguintes procedimentos, todos previstos no contrato número 19 de 2016 e nos termos de referência da concorrência número 2 de 2015. 1. Apresentar proposta de maior fracionamento de tempo para a regularização do estacionamento na Zona Azul através de aplicativo em celular ou procedimento similar, inclusive Target, estipulando prazos para a implantação. 2. Apresentar a relação de funcionários que estiveram com vínculo empregatício nos últimos 6 meses, sendo cobradores fiscais administrativos internos. 3. Apresentar balancetes mensais com quantitativos de recebimento de regularização de horários de Zona Azul e de cobranças de irregularidade por infração de tolerância dos últimos 6 meses. 4. Apresentar propostas de totens em lojas de comércio com prazo estimado. 5. Implementar a reunião com os comerciantes para que sejam convidados a participar efetivamente das vendas de tickets de regularização, facilitando a aquisição aos usuários. 6. Implementar a repintura de todas as vagas e revisão da sinalização horizontal e vertical, conforme a necessidade. 7. Implementar a divulgação das providências de mudanças e melhorias dos serviços em todas as mídias disponíveis. Tal ofício, parecer, foi recebido pela concessionária em 16/4/2018, folhas 884, apenso 1, volume 6, o qual não foi respondido,
sendo realizada nova reunião com o representante da concessionária e o Poder Executivo em 13/6/2018. Segundo consta da memória da reunião, folhas 886 e 887, apenso 1, volume 6, o representante da concessionária se prontificou a tomar as providências assumidas na reunião de 13/6/2018, no prazo de 7 dias após o protocolo da mesma, o que se deu em 3/7/2018. Novamente, não houve resposta por parte da concessionária. Em 10/9/2018, isto é, passaram 9 meses desde a reunião com os vereadores e 3 meses da reunião no gabinete do prefeito, o procurador jurídico, Dr. Bruno Pego Braga, determinou que novamente fosse oficiada a concessionária para que, no prazo de 7 dias, respondesse os ofícios já encaminhados, sob pena de penalizações, dentre as quais rescisão do contrato número 19 de 2016. Tal notificação foi recebida pela empresa em 14/9/2018. Surpreendentemente, em 13/12/2018, o secretário de Administração e Recursos Humanos e gestor do contrato em análise, senhor Silvino Inocêncio, ao invés de remeter à Procuradoria Jurídica para tomar as medidas legais cabíveis, determinou que a empresa fosse oficiada para responder no prazo de 5 dias após o recebimento. Folhas 891 e verso, apenso 1, volume 6. E pior, após o despacho do então secretário de administração, não consta documento que comprove que o ofício ali solicitado tenha sido enviado, uma vez que somente há um despacho da oficial administrativa Renata Rocha Lima Cancian, datado de 17/12/2018, devolvendo o processo para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. Mesmo assim, o secretário e gestor do contrato não tomou atitude para resolver o descumprimento contratual por parte da concessionária, não dando prosseguimento ao processo administrativo número 2731 de 2018, folhas 892 e 893, apenso 1, volume 6. Em seguida, a comissão constatou que a notificação extrajudicial datada em 17/7/2019, folhas 1411, apenso 1, volume 9, que motivou a rescisão do contrato adveio do débito de R$ 74.235,95, referente aos meses de agosto de 2017 e abril de 2019, apurado no processo administrativo número 4.185 de 2019, folhas 1.372 a 1.474, apenso 1, volume 9, o qual foi aberto em 4/7/2019, por causa desta comissão parlamentar de inquérito, conforme se depreende do ofício número 2 de 2019. Em resposta à referida notificação, no dia 19/7/2019, a concessionária protocolou o pedido de parcelamento da dívida em 10 parcelas, originando outro processo administrativo de número 4.496 de 2019, folhas 1.475 a 1.506, apenso 1, o qual foi indeferido nos termos do despacho parecer de folhas 1.487, em 23 de julho de 2019, assinado pelo prefeito municipal, senhor Antônio Carlos de Favre, e pelo procurador, Dr. Bruno Pego Braga. No dia 24/7 de 2019, a concessionária protocola a planilha de prestação de contas do mês de junho de 2019, processo administrativo número 4.612 de 2019, folhas 1.507 a 1.522, apenso 1, volume 9, no qual consta o despacho datado de 2/8 de 2019 da funcionária do setor de tributos, senhora Ellen Avancini, informando o não pagamento pela concessionária do valor de R$
235,95, referente aos meses de agosto de 2017 a abril de 2019, nem mesmo o valor referente ao mês de junho de 2019. Diante disso, em 16 de agosto de 2019, o Procurador-Geral, Dr. Bruno Pego Braga, deu parecer opinando pela rescisão contratual por inadimplemento contratual, o que foi ratificado pelo atual secretário de Administração e Recursos Humanos, Sr. Daniel Gonçalves, folhas 1517 e 1518, apenso 1, volume 9. A rescisão do contrato número 19 de 2016 ocorreu no dia 16 de 8 de 2019, conforme ofício número 4.472 de 2019, folhas 1521, e minuta, folhas 1499 a 1501, publicada no Diário Oficial do Município em 27 de 8 de 2019, folhas 1502. Segundo depoimento da funcionária do setor de tributos, senhora Ellen Avancini Angelossi, folhas 120 a 121 dos autos principais, em 12 de 8 de 2019, isto é, antes de dar o parecer pela rescisão contratual, o Procurador-Geral Dr. Bruno Pego Braga autorizou verbalmente a efetuar o parcelamento da dívida em 10 parcelas, sendo 10 dias corridos os vencimentos. Como foi esse parcelamento? Foi um pouco diferente do que costumamos a fazer, porque geralmente as parcelas vêm uma por mês, mas eles pediram de uma forma diferente, e nós dividimos em 10 parcelas, sendo 10 dias corridos os vencimentos. Durante 10 dias, a cada dia vencia uma parcela, e não uma parcela por mês, como é comum. Quem autorizou o pagamento desta forma foi o Procurador-Geral, Dr. Bruno. Ele me autorizou verbalmente, analisando o e-mail da empresa da Zona Azul. Ele estava na sala da Procuradoria com outros advogados e mostrei para ele o e-mail e perguntei se podia fazer esse parcelamento. Perguntei o que devo responder e o Dr. Bruno me autorizou a fazer esse parcelamento. Sabe se foi passado os débitos em aberto para a Procuradoria Jurídica propor execução fiscal? Eles têm esse acesso. Eles consultam o sistema e eles que fazem esse trabalho de consulta e ingresso da execução. Esse débito está inscrito em dívida ativa, então eles têm acesso no sistema. Agora que tem o parcelamento, não. Sabe informar se o Dr. Bruno tem autonomia para autorizar esse parcelamento? Eu acredito que sim, pois ele é o Procurador-Geral e ele está comandando a questão da Zona Azul na Prefeitura, pois tudo que tem a respeito à Zona Azul estava passando por ele. Por isso, fui diretamente falar com ele sobre o e-mail da empresa. Ele leu o e-mail e me respondeu que se a empresa está disposta a pagar, que poderia fazer o parcelamento da forma proposta pela empresa. Além de testemunhar, a senhora Ellen Avancini apresentou a cópia dos e-mails, bem como as guias das 10 parcelas com vencimento nos dias 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de agosto de 2019, no valor de R$ 7.713,12 cada uma, totalizando um montante de R$ 77.131,15, folhas 122 a 131 dos autos principais. Portanto, em 23 de 7 de 2019, o Procurador-Geral despachou pelo indeferimento do parcelamento em 10 parcelas mensais. Em seguida, isto é, em 12 de agosto de 2019, segundo o depoimento da funcionária do setor de tributos, autorizou verbalmente a efetuar o parcelamento nos termos testemunhado e antes do vencimento da primeira parcela. Em 19 de 8 de 2019, modificou novamente o entendimento e despachou pela rescisão do contrato. Em virtude da mencionada rescisão, em 21 de 8 de 2019,
a concessionária ingressou com ação anulatória do ato administrativo cumulada com o pedido liminar, processo judicial número 1001-064-86 de 2019, 826-0511, pleiteando a nulidade da rescisão contratual e penalização da autora, alegando a ausência de processo administrativo anterior, bem como a tutela antecipada de urgência para que o juízo determinasse a imediata suspensão dos efeitos do ato decisão-despacho, que reincindiu unilateralmente o contrato administrativo oriundo da concorrência pública número 2 de 2015, contrato número 19 de 2016, bem como suspendeu de imediato a execução dos servidores prestados pela autora. A tutela de urgência foi deferida com sede de agravo de instrumento número 2211-682-70 de 2019, 826-0000, suspendendo os efeitos da rescisão até o pronunciamento da turma julgadora, em que pese o pedido judicial da concessionária ter sido deferimento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a referida empresa não voltou a operar no município de Rio das Pedras e ainda sequer recolheu as custas de intimação no agravo de instrumento, o que acarretou o não conhecimento do agravo e, consequentemente, a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, conforme decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 23/10/2019. Diante de tudo isso, verifica-se que a omissão é o problema maior na resolução dos problemas oriundos desse contrato, pois a concessionária vinha há tempos descumprindo com os termos do contrato e do edital, e de concreto, documentalmente, nada foi feito, ocorrendo a rescisão do contrato após a abertura da presente CPI, sem nenhum planejamento, tanto que até o momento não houve nova contratação, estando o município desprovido do serviço do estacionamento rotativo, o qual é muito importante para o comércio e consumidores. Fato apurado dos contratos de locação, conforme consta expressamente transcrito na introdução no dia 10/6/2019, o então secretário municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal do Rio das Pedras, senhor Silvino Aparecido Inocêncio, relatou no que tange aos aluguéis pagos pela Prefeitura, que no caso da sede da Guarda Municipal, eles desocuparam o prédio alugado um mês antes da fala dele nesta Câmara, ou seja, no mês de maio de 2019. Assim se manifestou então o secretário de Recursos Humanos. A Guarda Municipal, entre aspas, a Guarda Municipal já saiu, está entregando o prédio, saiu faz questão de uns 30 dias, fecha aspas. Ocorre que, conforme devidamente apurado por esta comissão parlamentar de inquérito, verificou-se a inverídica narrativa do então secretário. Vide, por exemplo, o depoimento do senhor Gilson Alves de Oliveira, folhas 113 e 114 dos autos principais, concursado para o cargo de guarda municipal, quando indagado sobre até quando a sede da GM ficava no prédio locado, assim respondeu: a gente trabalhou lá até o final de novembro e início de dezembro de 2018. Foi feita a mudança e a gente começou a trabalhar na base nova, na Avenida Darby do Amaral Viegas. No início de dezembro, a gente já estava trabalhando no endereço novo, fecha aspas. Saberia informar se após a mudança da sede havia algum trabalho realizado na sede antiga? Que eu saiba, não. Como eu trabalho na viatura, passava por lá da guarda, não havia nenhum trabalho. Pelo contrário, passava lá e estava sempre fechado. Até no evento que teve na Praça de Moto Clube, vi que os organizadores usaram o imóvel de estacionamento lá dentro
de estacionamento lá dentro. O pessoal estava cobrando tarifa e estacionando os carros lá dentro da casa. Já o comandante da Guarda Municipal, senhor Tiago Trevisan, quando indagado sobre o mesmo fato, asseverou: dezembro a janeiro nós mudamos, não a sede completa. Os guardas mudaram para a sede nova, mas os equipamentos ficaram na sede anterior, por mais 1 ou 2, 3 meses, até fazer a mudança completa. Saberia informar se após a mudança da sede havia algum trabalho realizado na sede antiga? Nenhum trabalho na guarda. Quando nós mudamos alguns equipamentos como rádio amador, cobertura das motos, telhados e alguns móveis. Nesse tempo não teve uso pela guarda. A partir de março a guarda entregou tudo e ficou com o executivo para fazer a manutenção e entregar o prédio. Portanto, o imóvel alugado para a Guarda Municipal, localizado na Travessa Prates, número 110, Centro, cujo último termo aditivo está às folhas 262 a 267, com o valor mensal de R$ 2.573,50, foi entregue somente em 11/7/2019, conforme recibo de entrega de imóveis de folhas 449. Ocorre que, conforme depoimentos, a mudança da Guarda Municipal ocorreu em dezembro de 2018. Assim, podemos verificar vigência do contrato de locação por cerca de 7 meses, sem qualquer uso do imóvel, gerando prejuízo e pagamentos indevidos de até 7 meses de aluguel, em quantia aproximadas em R$ 18.014,50 gastos, sem qualquer necessidade. Cabe ainda mencionar que o último termo aditivo foi feito em 6/6/2019, folhas número 262 a 267, com prazo retroativo, ou seja, o prazo de prorrogação teve início em 11/10/2018, cláusula 2ª, mas o termo aditivo somente foi feito 8 meses após o vencimento do contrato, contrariando a lei de licitações e comprometendo a lisura do procedimento, podendo tornar até ilegais os pagamentos feitos sem o respectivo contrato. Com relação ao imóvel alugado para o abrigo de menores, foram ouvidas 2 servidoras que relataram que desocuparam o imóvel então alugado em novembro de 2018, conforme se denota do trecho do depoimento de cada uma delas abaixo transcrito. Senhora Priscila Fabiano Rodrigues, abre aspas, sabe dizer até quando funcionou o setor na sede anterior? Resposta, eu acredito que a gente saiu em novembro de 2018, fecha aspas. Senhora Ana Paula Aleluia, abre aspas, sabe dizer até quando funcionou o setor na sede anterior? Resposta, então a gente mudou de lá entre novembro e dezembro de 2018, fecha aspas. Portanto, o imóvel alugado para o abrigo de menores, localizado na rua Vereador Antônio Arzola, Sobrinho, número 380, bairro São Cristóvão 2, cujos termos aditivos estão as folhas 185 a 189, com valor mensal de R$ 1.174,78, vide folhas 195 ao 97, foi entregue somente em 1/7/2019, conforme recibo de entrega de imóvel de folhas 448, ou seja, podemos verificar que também esse contrato ficou 7 meses vigendo, sem necessidade, sem qualquer uso do imóvel ou serviço público prestado nele, podendo ter gerado pagamentos de até R$ 8.223,46, gastos sem qualquer necessidade. Frise que, conforme consta as folhas 336, do volume 3, apenso 2, só em 7/6/2019 é que a Secretaria de Obras pediu autorização para iniciar a cotação de materiais, para posteriormente iniciar as obras de reparo ou reforma no referido imóvel, mesmo o prédio estando desocupado desde o final de 2018. Mais uma prova da inobservância do princípio da eficiência, que deve reger os atos da administração pública.
No que tange ao imóvel utilizado para o funcionamento do setor de IPTU/dívida ativa, foram ouvidos 2 servidores que relataram que desocuparam o imóvel então alugado no mês de janeiro de 2019. Senhor Antônio Barbosa Macedo, abre aspas, sabe dizer até quando funcionou o setor da sede anterior? Resposta, janeiro de 2019. Saberia informar se após a mudança da sede havia algum trabalho realizado na sede antiga? Resposta, só a pintura que foi feita após a gente sair de lá. A única coisa que foi feita lá depois foi a pintura. Nenhum trabalho administrativo, nenhum. Foram todos mudados para onde estamos agora. Fecha aspas. Senhora Ellen Cristiane Avancini Angelossi, abre aspas. Sabe dizer até quando funcionou o setor na sede anterior? Resposta, foi até janeiro de 2019. Nós saímos de lá para o novo prédio da prefeitura. Fecha aspas. Saberia informar se, após a mudança da sede, havia algum trabalho realizado na sede antiga? Resposta, não sei. Depois que nós saímos de lá, da tributação não teve mais nenhum trabalho. Não tivemos mais acesso ao prédio antigo. Fecha aspas. Logo, o imóvel alugado para o setor de tributos, localizado na rua Lacerda Franco, número 303, Centro, cujos termos aditivos estão as folhas número 2.227, com valor mensal de R$ 2.500, vida e folhas 2.250, foi entregue somente em 1/7/2019, conforme recibo de entrega do imóvel de folhas número 447, ou seja, mais um imóvel que ficou com o contrato vigente por mais de 6 meses após a desocupação, sem qualquer uso do imóvel, podendo ter gerado custos com aluguéis de R$ 15.000, gastos sem qualquer necessidade. Por fim, em relação ao imóvel onde funcionavam o PAT e o Banco do Povo, também esta comissão parlamentar de inquérito procedeu à oitiva de servidor municipal que atestou que o imóvel foi desocupado em novembro de 2018. Senhor André Parede Garcia Neto, abre aspas, onde o senhor trabalha e qual a sua função? Resposta, trabalho no Paço Municipal da Prefeitura, do Banco do Povo, função de agente de crédito, função concursada, é assistente administrativo, são vários departamentos e ao Banco do Povo dentro do PAT, fecha aspas. Sabe dizer até quando funcionou o setor na série anterior? Resposta, recordo que mudou dia 5 de novembro de 2018, início do mês de novembro, levou as coisas para lá, mudou para a sede nova da prefeitura, fecha aspas. Sabe informar se, após a mudança da sede, havia algum trabalho realizado na sede antiga? Resposta, o Banco do Povo não tinha nada nem funcionamento, mas acredita que nada mais funcionou por lá, entre aspas, fecha aspas. Quais departamentos funcionavam junto com o PAT? Resposta, além do Banco do Povo, funcionava a Junta Militar, CDHU, PROCON, o PAT e a fiscalização de ambulantes. Sabe dizer se os outros departamentos que estavam no mesmo prédio mudaram na mesma data? Resposta, pelo que recordo sim, lembro que tinha chegado e já tinha mudado de manhã ou à tarde, mas já tinha mudado todo mundo. Deste modo, o imóvel alugado para o PAT e o Banco do Povo, localizado na rua Lacerda Franco, número 45, Centro, cujos termos aditivos estão as folhas 202 a 206, com o valor mensal de R$ 3.526, vida e folhas número 215 a 217, foi entregue somente em 28/2/2019, conforme o recibo de entrega do imóveis de folhas 446, ou seja, podemos verificar pagamento de 3 meses de aluguel, sem qualquer uso do imóvel, totalizando R$ 10.578 gastos, sem qualquer necessidade. Frise que nem todas as notas de liquidação de aluguéis apresentadas, bem como os comprovantes de pagamentos enviados pela Prefeitura, não contêm a descrição
barra referência do mês de vencimento ao qual se referem os pagamentos. Contudo, pela fala do então secretário de Administração e Recursos Humanos, a Prefeitura pagou os aluguéis até a entrega dos imóveis, mesmo sem utilizá-los, sob o argumento de que deveriam reformá-los conforme se extrai da fala do senhor Silvino nesta Câmara. Senhor Silvino Inocêncio, o prédio ficou à incumbência de fazer uma reforma. Enquanto se fazia a reforma, isso foi feito. A reforma, enquanto isso é claro, enquanto você não entrega o imóvel, nós temos que pagar aluguel. Então, não havia como entregar o imóvel nas condições que estava, porque o proprietário não queria. Ele queria que deixasse nas condições que ele recebeu. Assim, incontroverso que a Prefeitura manteve contrato de aluguéis vigentes sem utilizar os imóveis ou prestar qualquer serviços neles, o que pode ter gerado gastos indevidos em relação aos imóveis onde não funcionavam mais a Guarda Municipal, PAT, Banco do Povo, IPTU, dívida ativa e abrigo de menores, visto que ficaram meses sem uso, podendo ter gerado pagamentos da quantia aproximada em R$ 51.815,90, de forma desnecessária. Desta feita, somamos ainda os depoimentos e documentos colhidos nesta CPI. Fica comprovado que a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras manteve por meses contratos de locação sem o devido uso do imóvel, pagando aluguéis de prédios sem uso ou qualquer funcionamento de serviço público, sob o pretexto que estavam pagando o aluguel enquanto faziam as reformas do prédio, em clara demonstração de mau uso do dinheiro público. Vide que o montante supra-referido não está computado aos valores gastos com reformas, que foram feitos sem qualquer parâmetro, visto que não há laudo de vistoria dos imóveis antes ou no ato da locação, não havendo provas ou meios de se apurar o estado de conservação que mantinham quando da locação para a Prefeitura Municipal. Some-se ao exposto o fato de que a Prefeitura alugou o novo prédio para o Paço Municipal em 1/12/2017, sob o pretexto de trazer economia aos cofres públicos, o que não se viu, já que se passou meses pagando o aluguel do novo Paço Municipal e ainda dos prédios que não continham mais qualquer serventia ou uso. A mudança para o prédio novo, segundo o teor do contrato de aluguel do mesmo, estava prevista para ocorrer no dia 30/3/2018, cláusula 5.1 do contrato, sendo certo que em 20/12/2018 a Prefeitura Municipal pagou o primeiro valor do aluguel vencido em novembro de 2018. Pior, abandonou o Paço Municipal antigo, que se tratava de prédio próprio, sem qualquer uso ou destinação, tornando ainda mais depredado, já que passaram-se mais de 25 meses que se mudou de lá. Não há lógica, tampouco faz sentido abandonar por mais de 2 anos um prédio próprio e não dar qualquer destinação ao mesmo. Não o reformou, não alugou, tampouco cedeu espaço a outro órgão ou fez bom uso para fornecer qualquer outro serviço que pudesse trazer economia aos cofres públicos. Assim, é público e notório, bem como foi comprovado por esta CPI, que o imóvel está em estado de abandono e sem qualquer destinação. Feitos os apontamentos, supra-necessário ressaltar que a Constituição Federal, ao dispor sobre a administração pública pública, notadamente no artigo 37, caput,
Preceitua que, entre aspas, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesta perspectiva, todo agente que integra a administração pública deve observar os princípios constitucionais mencionados, seja agente público ou político, o que não parece ter sido resguardado, salientando-se que, no caso concreto, os contratos em questão estavam vinculados através de dotação da Secretaria de Administração, ou seja, sob responsabilidade do então secretário, senhor Silvino Aparecido Inocêncio, e do senhor prefeito municipal, Antônio Carlos de Favari, que autorizaram os pagamentos e realizaram os aditamentos contratuais. Presume-se, assim, pela cronologia dos atos acima descritos, todos embasados nos depoimentos dos funcionários públicos ouvidos por essa comissão, somente após a instauração da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é que a Prefeitura tomou as providências necessárias para dar início à entrega dos imóveis então locados. Assim, tudo indica que ocorreu patente desperdício de dinheiro público e efetivo dano ao erário, uma vez que foram realizados os pagamentos de aluguéis por meses, alguns imóveis por 7, outros 8 meses, período em que os imóveis não estavam sendo utilizados ou sequer modificados e reformados, já que as obras começaram vários meses após a desocupação e início dos trabalhos já no novo Paço Municipal. E não há justificativa para tamanha demora na entrega e reforma dos imóveis, pois o secretário municipal de administração, junto com o senhor prefeito municipal, sabiam dos vencimentos e as vigências dos contratos, deveriam ter previsto a desocupação dos imóveis locados para início dos trabalhos no novo Paço Municipal, com a concomitância das entregas dos imóveis locados ou início das reformas, não havendo justificativa plausível para pagarem por meses valores de aluguéis com imóveis, entre aspas, vazios, ainda mais com a situação financeira do município em estado lastimável. A Lei número 8.429 de 92, que trata de improbidade administrativa, cinde em 3 modalidades os atos ímprobos. São elas: atos que importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, atos que importam dano ao erário, artigo 10º, e atos que importam violação aos princípios, artigo 11. Cumpre aqui ressaltar que esta comissão parlamentar de inquérito não faz juízo de valores, tampouco julga, visto que não detém tal prerrogativa, não cabendo apurar-se os atos até aqui relatados, se deram com o dolo ou culpa, o que deverá ser feito pelo Poder Judiciário, com o intuito de apurar a prática ou não de atos previstos no artigo 10 e 11 da Lei número 8.429 de 92. Enfim, as situações até aqui investigadas nos revelam grande possibilidade de que o senhor secretário de administração da época e, consequentemente, o senhor prefeito municipal tenha agido de forma que as condutas adotadas por ele possam efetivamente ter trazido prejuízo aos cofres públicos, quer seja por ação ou omissão, e violados os princípios da administração pública, conforme preconiza os artigos 10 e 11 da Lei número 8.429 de 92. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, fecha aspas, artigo 11, abre aspas, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente, entre aspas, fecha aspas. Conclusão. Diante do exposto, dentro das limitações e obstáculos enfrentados, concluímos os trabalhos da presente CPI, alcançando seu objetivo inicial, que era o de apurar a existência de irregularidades tanto no contrato da Zona Azul quanto nos contratos de locação que a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras figura como locatária. De acordo com as ações feitas por essa comissão parlamentar de inquérito e após verificar e analisar 3.045 folhas constantes dos processos, concluímos que há elementos suficientes para afirmarmos que o Poder Executivo Municipal foi omisso em seu dever de fiscalizar os serviços concedidos no contrato número 19 de 2016 para a prestação de serviços de exploração de estacionamento rotativo, remunerado de veículos automotivos, conhecidos como, entre aspas, Zona Azul, amparado na Lei Municipal número 2829 de 2015 e no decreto número 1957 de 2016, firmado com a empresa Central de Serviços Limitada EPP, a qual vinha há tempos descumprindo cláusulas contratuais e mesmo após diversas notificações sequer respondia ao Executivo, muito menos melhorava a prestação do serviço e ainda assim o Poder Executivo quedou-se inerte, deixando de cumprir o seu papel, omitindo-se injustificadamente de reincindir o contrato e cobrar judicialmente o débito, resguardando o erário público. A Prefeitura Municipal de Rio das Pedras ficou meses pagando aluguéis de prédios sem uso ou qualquer funcionamento de serviço público, sob o pretexto de que estavam pagando o aluguel, enquanto faziam as reformas do prédio, as quais começaram tardiamente, em clara demonstração do mau uso do dinheiro público, gastando o valor de R$ 51.815,96 com os aluguéis dos imóveis, onde não funcionavam mais a Guarda Municipal, PAT, Banco do Povo, setor de tributos e abrigo de menores, sem computar ainda os valores gastos com reformas que foram feitas sem qualquer parâmetro, visto que não há laudo de vistoria dos imóveis antes ou no ato da locação. Não havendo provas ou meios de se apurar o estado de conservação que mantinham quando da alocação para a Prefeitura Municipal. O Poder Executivo Municipal deveria ter planejado previamente e em observância ao princípio da eficiência, as mudanças, as reformas e entregas dos imóveis alugados, bem como destinação e uso do prédio próprio, onde funcionava o Paço Municipal anteriormente, o que comprovadamente não foi observado. Diante de todo o exposto, essa comissão opina para que o referido relatório, após ciência e encaminhamento para o presidente desta Casa de Leis, seja enviado na íntegra ao representante do Ministério Público local, para que, sem entender cabível, ajuize a competente ação civil pública.
encaminhamentos. Diante de todos os fatos aqui apurados, recomendamos que as cópias do relatório final resultante do trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito sejam encaminhadas para a Secretaria Municipal para efetuar o protocolo nos termos do artigo 113 da Lei Orgânica Municipal, que seja enviado para ser lido na sessão plenária da Câmara seguinte e para dar o conhecimento aos demais membros desta Casa Legislativa, inclusive ao presidente, que deverá dar os encaminhamentos necessários nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, ao Executivo Municipal para conhecimento e providências saneadoras, ao Ministério Público oficiante da comarca de Rio das Pedras para que possa analisar as providências de sua competência e ingressar com competente ação pública, ação civil pública. Esse é o relatório. Relator Carlos Ivan Sica, de acordo. Presidente da comissão, vereador Leandro Fred Penati, e membro, vereadora Neiva Raquel Rúbia. Obrigado. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, solicito à vereadora Neiva Raquel Rúbia que proceda à leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Deus abençoe e uma boa noite a todos. Gostaria de informar que não haverá nenhum vereador que fará suas manifestações pessoais conforme o livro de inscrição de oradores. Presidente, queria que o senhor consultasse o plenário para a suspensão dos 15 minutos. Solicito à vereadora, segunda secretária Neiva Raquel Rúbia, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores, atendendo a solicitação do vereador Vanderlei Francisco Sarmento de Andrade. Carlos Ivan Sica. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rúbia, sim. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade aos trabalhos dessa sessão, passando a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Antes de iniciarmos a segunda votação dos projetos de emendas parlamentares impositivas de número 01 a 12 de 2019 ao projeto de lei do Executivo número 022 de 2019, constantes da pauta da ordem do dia de hoje, consulto o plenário sobre a possibilidade de realizar a votação dos mencionados projetos em bloco, sendo que todos já foram lidos e votados em primeira discussão na sessão anterior. Chamada nominal para concordância da votação em bloco. Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rúbia, sim. Tendo a concordância do plenário, passamos então à leitura, discussão e votação em bloco dos projetos de emendas parlamentares impositivas de número 01 a 12 de 2019, em segunda e última votação. Projeto de emenda parlamentar impositiva de número 1 a 12 de 2019 ao projeto do Executivo número 22 de 2019, segunda votação. Emendas parlamentares impositivas de número 1 a 12 de 2019 ao projeto de lei do Executivo número 22 de 2019, nos termos do artigo 132-A da Lei Orgânica do Município de Rio das Pedras. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Legal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento conveniente. Está em discussão os projetos de emendas parlamentares impositivas de número 01 a 12 de 2019 ao projeto de lei do Executivo número 022 de 2019.
Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Uzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre Deive Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, os referidos projetos estão aprovados por unanimidade. Em segunda votação. Emenda substitutiva número 1 ao PL número 22, 2019, segunda votação. Substitui a redação do artigo 1º do PL número 22, de 2019. Artigo 1º. O artigo 1º do PL número 22, de 2019 passará a viger da seguinte forma. Artigo 1º. O orçamento programa do município de Rio das Pedras, São Paulo, para o exercício de 2020, discriminado pelos anexos desta lei, estima a receita e fixa a despesa em 118 milhões de reais, inclusa no parecer das comissões de Justiça, Redação e Finanças de Orçamento. Está em discussão a emenda substitutiva número 01 ao PL número 022, 2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Uzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre Deive Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda substitutiva número 2 ao PL número 22, de 2019, segunda votação. Substitui a redação do caput do artigo 4º e suprime os incisos 1º e 2º do PL número 22, de 2019. Artigo 1º. O artigo 4º do PL número 22, de 2019 passará a viger da seguinte forma, ficando suprimida a redação dos incisos 1º e 2º. Artigo 4º. Ficam os poderes executivos e legislativos autorizados a abrir créditos adicionais suplementares nos termos da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, até o limite de 10%, com relação ao total da despesa fixada, inclusa no parecer das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão a emenda substitutiva número 02 ao PL número 022, 2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Uzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre Deive Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda substitutiva número 3 ao PL número 22, 2019, segunda votação. Substitui a redação do artigo 5º do PL número 22, 2019, artigo 1º. O artigo 5º do PL número 22, 2019 passará a viger da seguinte forma. Artigo 5º. O montante consignado no orçamento a título de reserva de contingência poderá ser utilizado para corrigir desequilíbrios produzidos pelos riscos fiscais. Deverá atender à reserva prevista no parágrafo 6º do artigo 4º da LDO, além de satisfazer ao orçamento impositivo e, na hipótese do saldo residual, este poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio ou investimento, inclusa no parecer das comissões de Justiça e Redação e Finanças de Orçamento. Está em discussão a emenda substitutiva número 03 ao PL número 022, 2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Vassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Uzanete Alencar de Souza. Sim. Jeandre Deive Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Emenda substitutiva número 4 ao PL número 22, 2019, segunda votação. Substitui a redação do artigo 7º do PL número 22, 2019, renumerando o artigo subsequente. Artigo 1º, o artigo 7º do PL número 22, 2019, passará a viger conforme abaixo, com caput do artigo, o parágrafo único, ficando renumerado o artigo subsequente como o artigo 8º, sem alteração de redação.
Artigo 7º, fica criado o anexo com o título de emendas parlamentares impositivas aprovadas à LOA em atenção aos artigos 132-A e 133 da Lei Orgânica Municipal, que é parte integrante da presente lei. Parágrafo único. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal os programas e ações decorrentes das emendas parlamentares impositivas nos termos da Lei Orgânica Municipal. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Está em discussão emendas. Inclusa no parecer das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Desculpa, presidente. Está em discussão a emenda substitutiva número 04 ao PL 022/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida emenda está aprovada por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 22/2019, segunda votação. Estima a receita e fixa a despesa no município de Rio das Pedras, São Paulo, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Legal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento conveniente. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 022/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Carlos Vacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei do Legislativo número 17 de 2019, de autoria do vereador Carlos Ivacica. Dispõe sobre a denominação da área verde localizada no bairro Conjunto Habitacional José Ângelo Montagnani, município de Rio das Pedras, São Paulo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 017/2019. Eu só queria fazer um comentário, senhor presidente. Trata-se de homenagear uma professora da rede municipal de ensino que durante muitos anos também trabalhou voluntariamente em associações e igrejas dentro do município de Rio das Pedras. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo 017/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para votação, Carlos Ivacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 19 de 2019, de autoria dos vereadores Edson Donizete Marconato e Fernando de Oliveira Antônio. Dispõe sobre a proibição de estabelecimentos comerciais denominados fundições, ferro-velhos e similares, revendedores e instaladores de som automotivo localizados no município de Rio das Pedras, adquirir ou ter em depósito próprios públicos oriundos de qualquer empresa pública e concessionária ou prestadora de serviços públicos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Legal. Está em discussão o projeto de lei do Legislativo número 019/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Carlos Vacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Anderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Concluídas as votações do projeto e de suas respectivas emendas, solicito a vereadora segunda secretária que consulte o plenário sobre a possibilidade de realizar a votação da redação final do projeto de lei do Executivo número 022/2019 nessa mesma data. Consulta o plenário. Chamada nominal, Carlos Vacica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim.
Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. Tendo a concordância do plenário, passamos então à leitura, discussão e votação da redação final ao mencionado projeto. Redação final ao projeto de lei do Executivo número 22 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Rio das Pedras, São Paulo, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Está em discussão a redação final do projeto de lei do Executivo número 022/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. E Neiva Raquel Rubia, sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida redação final está aprovada por unanimidade. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.